Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o 7º episódio da 3ª temporada de Star Trek Discovery, que chama Unification 3, Unificação, parte 3. E, bom, vamos lá. Esse episódio, ele tem um título muito específico aí, né? Ele é a parte 3, mas a parte 3 do quê, né? Da mesma maneira que o primeiro episódio dessa 3ª temporada de Discovery começou com a parte 1, né? O título era Essa Esperança é Você, parte 1, e eles ainda não realizaram a parte 2, então onde a parte 2 aparecerá ainda é um mistério. Esse episódio ele é a parte 3, só que não temos em Discovery a parte 1 e 2 com esse título Unificação. Então, da onde que vem esse título? Esse título vem lá da 5ª temporada, 5ª ou 6ª? Acho que 5ª, hein? Lá de Next Gen, né, de nova geração, com Unificação 1 e 2. Esse episódio duplo, né, Unificação 1 e 2, ele é um episódio super importante assim para mitologia de Star Trek, né, mitologia de Jornada nas Estrelas num geral. Primeiro, porque ele é o episódio, né, que aparecia o In Memoriam ali, né, pro Gene Roddenberry, que foi logo depois da morte dele. Então, são esses dois episódios, eles começam ali aparecendo essa mensagem de memória, né, pro grande criador, a grande águia da galáxia, né, o criador de Star Trek, Gene Roddenberry. Mas tirando essa importância fora do universo fictício, né? No universo de Star Trek, esse episódio é importante porque, primeiro, que ele é o episódio que traz o Spock para a nova geração. Então a gente vê ali o Spock já trabalhando junto ali com o governo, não o governo especificamente, mas um grupo de pessoas dentro do governo romulano, né, que querem essa reunificação aí dos romulanos com os vulcanos, né? E, enfim, eu não vou entrar em detalhes no episódio, existe toda uma trama por trás e tal, mas, enfim, esse episódio ele também é importante porque ele é o episódio que nos dá a morte do Sarek, né, o pai do Spock. Então a gente vê o pai do Spock já bem velhinho, já tomado pela doença, né, uma doença que fazia com que ele não conseguisse mais ter o foco na lógica, né? Então quando a entropia toma conta, né, o caos toma conta da mente dele. E então a gente vê o Picard ali no leito de morte do Sarek, né? E depois, isso já depois do Picard ter tido um Mind Meld com o Sarek, então os dois eram muito próximos, né? O Mind Meld naquela época era uma coisa muito íntima, né? Você não permitia que qualquer pessoa, você não fazia um Mind Meld com qualquer pessoa, né? Enfim, existem diversas leituras a respeito disso, né? E os episódios Unificação 1 e 2, eles falavam então sobre esse tema da reunificação Romulus-Vulcano, né? Porque os Romulanos e os Vulcanos têm ali um ancestral em comum, né? Como nos é revelado lá na série clássica, né, no Balance of Power, Balance of Force, é o equilíbrio do poder, né? E, enfim, naquele episódio nos é revelado de que existe um ancestral em comum. Então, a partir desse ancestral em comum, desenvolve-se essa história de que eles querem reunificar os povos. E o Spock é peça pivô ali, personagem principal ali nessa reunificação, né? Porque o Spock acreditava que os romulanos poderiam se beneficiar muito com a lógica vulcana, né, a filosofia vulcana de lógica, de renegação das emoções, e também acreditava que era possível que os vulcanos se beneficiassem muito desse lado mais cru e mais emotivo, mais emocional
dos Romulanos, né? Então, ok, esses eram os episódios. Esses eram esses 2 episódios de unificação. Só que esse episódio de unificação ainda tinha um subtema, né, que, sob minha perspectiva, é o tema principal daqueles 2 episódios, que é a unificação, a reunificação, né, na verdade, do Sarek com o Spock, né? Porque finalmente o Spock, através do Picard, consegue fazer um mind meld com o Picard ali e ter acesso a um Sarek que ele nunca teve, porque os dois, por causa de todos os problemas que eles tiveram durante a vida, nunca se unificaram mentalmente, né? Nunca fizeram essa fusão mental, né? Então o Spock nunca teve acesso a esses pensamentos do pai, ele só teve póstumamente através do Picard, né? Então tem essa leitura aí de reunificação nesses 2 pontos, a reunificação do povo, dos 2 povos em um único povo, e a reunificação de pai e filho, né? E esse episódio, Reunificação 3, né, vamos finalmente falar sobre Reunificação 3, ele fala basicamente sobre esses mesmos temas, o que é esperto, né, assim, por favor, né, já que você está invocando um episódio tão importante assim da mitologia para a mesa, né, então você tem que lidar com os mesmos temas, né? E esse episódio, Unificação 3, faz exatamente isso. Ele trabalha com lá no futuro, após, né, a destruição de Romulus, né? Como nós sabemos através dos filmes da linha Kelvin, né, que Romulus é destruído, né? Romulus deixa de existir, e depois em Star Trek Picard nós vemos que existe esses poucos Romulanos espalhados aí pela galáxia, meio sem casa, sem rumo. Então tudo isso, juntamente com o trabalho que o Spock teve, geraram essa unificação dos 2 povos. E agora, lá no futuro, em Star Trek Discovery no futuro, a gente tem essa repercussão. Então Romulus e Vulcano se unificam, né, em um povo só, que chama Nivar? Acho que é Nivar, tá aqui embaixo o nome certo. Eles se reúnem, eles se tornam esse um único povo, né? E eles têm mais ou menos, né, 3 subgrupos ali: um grupo dos Vulcanos, um grupo dos Romulanos e um grupo desses Rômulo-Vulcanos, né? Que basicamente são um mestiço entre os 2, né? Então eles já se mesclando ali em uma nova espécie, né? Existem essas pessoas que são descendentes dos 2 lados, né? Não são mais descendentes só dos Vulcanos e só dos Romulanos. E ok. E esse episódio trata também sobre a reunificação, ali, o reencontro, né, da Burnham com a mãe da Burnham, que ela se tornou uma daquelas monges padeiras ninjas, né, que a gente viu, que eles são multiclass, né, a gente viu lá em Star Trek Picard, né, que são aquele pessoal que não tem papas na língua, né, eles falam as coisas na cara e sem muita preocupação se vai doer ou não, né, para o interlocutor. Então essa filosofia de verdade absoluta, né, verdade a qualquer custo, né, absolute candor, né, como eles chamam. E através dessa filosofia, a mãe da Burnham consegue ali dentro de uma... porque a Burnham está indo lá para Vulcano, né, agora Nivar, para poder conseguir ali informação a respeito do SP-19, que era um projeto que meio que talvez funcionaria como uns portais que estavam sendo estudados, e aí eles acharam que aquilo era muito perigoso. A Federação foi lá, forçou Nivar a continuar o projeto. Eles acreditam que isso possa ter gerado a queima, e com isso fez com que 100 anos atrás Nivar saísse da Federação. Então a espécie fundadora, né, um dos planetas fundadores da Federação, agora não faz mais parte da Federação. E então a Burnham invoca uma tradição antiga, ela tá não sei o que lá, vem esse
esse grupo de pessoas ali para julgar se o que ela está falando ali, através da pura lógica, é verdade ou não, e se eles devem ou não liberar as informações a respeito desse projeto SP19, né? SB19. E, enfim, eles, no final das contas, a mãe da Burnham vai lá, usa toda essa verdade absoluta, né, essa verdade incontida ali, para fazer essa reaproximação entre ela e a Burnham, né? Então as duas se aproximam ali. Então, de novo, lidando com os mesmos temas, a reunificação do povo, porque agora os vulcanos e os romulanos, enfim, não fazem mais parte da federação, então existe esse começo aí de conversa novamente, né, entre os dois, e também existe essa reaproximação aí da Burnham com a mãe, né, da mesma maneira que existia Romulus e Vulcano querendo se aproximar, e o Spock e o Sarek se aproximando lá nos 2 episódios primeiros, né? Unificação 1 e 2. Agora, coisas a respeito do episódio, né? Primeiro, como que esse pessoal sabia quem era a Burnham, né? Porque o Almirante Vance lá, ele vai e fala: não, por que avisem que Michael Burnham está chegando? Como se fosse super divulgado, né? Que o Spock tinha uma irmã, que tipo, todo mundo tem obrigação meio que de saber o nome dela. Já era estabelecido que o Spock não falava sobre a vida particular dele. Nem com o Kirk ele contou que tinha o irmão dele lá. Tudo bem que era... Olha, nunca falamos, agora a gente precisa que o Spock tenha um irmão pra história, então a gente vai falar que o Spock nunca quis falar. Mas a partir do momento que tá na tela, as coisas têm que ser tratadas como canônicas, né? Assim, então... o Spock nunca falou que ele tinha uma irmã pra ninguém, né? E tudo que aconteceu dentro da Discovery, a princípio, foi tratado como super top secret, assim, né? Ninguém pode falar, é super confidencial. E agora todo mundo sabe que a Burnham existia, que era irmã do Spock, que papapá, e avise que Michael Burnham está chegando. Enfim, como é que os caras sabiam, né? Quem é a Michael Burnham? Eles falam: Michael Burnham tá chegando, não sei quem é, né? Como assim, né? Não sei como exatamente foi enviada essa mensagem, mas questionável aí, mas enfim. Outro detalhe, assim, eu achei que a reação, né? Porque a Burnham foi criada dentro de Vulcano, ela foi criada dentro da filosofia vulcana, foi criada como uma vulcana, né? E naquele ponto onde ela era criança, eles não sabiam que existia a desconfiança, mas não se sabia que os vulcanos e os romulanos tinham um ancestral em comum. E eu acho que ela aceita super de bate-pronto, assim, super prontamente, a informação de que, olha, então, existia esse ancestral em comum e hoje em dia tá todo mundo juntinho, todo mundo no mesmo timinho, né? Eu acho que ela aceitou muito fácil. Lógico, ela fica mais emocionada ali com a informação de que o trabalho do Spock frutificou na reunificação desse povo e tal, na reunificação dos dois, mas ela, em ponto algum, falou: não, peraí, tem uma... tinha um ancestral em comum? Ela nunca nem questiona essa informação, ela já passa por cima disso e vai direto pro... Olha, o que o Spock fez funcionou. Ok, mas podia ter pelo menos um... Nossa, a gente tinha um ancestral em comum, né? Não existe esse questionamento. Mas enfim, e por fim, a decisão do Saru de quem será o novo número 1 ao lado dele, a nova número 1 ao lado dele, que é a Tilly. E a Tilly é a pessoa mais não qualificada, né, para estar no posto, né? Porque ela não também por ranking, porque, de novo, essa série vem batendo nessa tecla de que não importa muito ranking, não importa muito hierarquia, as pessoas são colocadas em outros postos ao bel prazer, né? E agora eles vão lá, a Tilly, que era alferes, né? Esse era o posto dela. Ela vai simplesmente para a segunda em comando da nave, pulando todos os degraus ali da hierarquia até o posto de capitão, né? Ela vira segunda em comando da nave ali. Enfim, é uma posição, né? É um posto que
exige principalmente, né, uma habilidade de comando, né, uma habilidade de falar, uma habilidade de se expressar e conseguir transpor uma ideia para as outras pessoas, né? E a Tilly é obviamente a personagem que eles sempre caracterizaram como uma personagem com dificuldades para se relacionar, uma personagem que tem dificuldades de falar, de colocar um pensamento ali, de expor um argumento para as pessoas, né? E ela obviamente vem trabalhando isso aí no decorrer da série, né? Mas ela ainda não tem isso domado, ela não tem esse controle total sobre como ela fala e como que ela se expressa, né? Ela ainda coloca coisas, fala fora de hora, né? Então, eu não sei como que eles vão querer lidar com isso. Por exemplo, numa situação hipotética, o Saru tem que sair da nave, Tilly é a segunda em comando, a nave está na sua mão, né? A ponte está na sua mão. Como que ela vai transpor essas ideias, os comandos que ela tem, mesmo que ela tenha boas ideias, mesmo que ela saiba exatamente o que fazer naquela situação, e vamos assumir que ela saiba, mas ela tem dificuldades de expressar isso. Então como que vai ser essa relação ali entre as pessoas ali da ponte, né? E, enfim, eu tava esperando que fosse a Detmer, né? Porque eles tinham armado ali pra Detmer ser uma personagem que ia lidar com problemas, com traumas dela nessa temporada, que foi esquecido até agora. Eu tava esperando que ela fosse, né, para trazê-la mais pra frente da tela, para ter mais protagonismo, para aparecer mais ali comandando as pessoas, comandando a tripulação e falando mais, e aparecendo mais como personagem, justamente porque eles armaram no começo da temporada, no primeiro episódio, no segundo episódio, a Detmer sofreu um trauma aqui, né? Então, depois eles, naquela cena do jantar, ali do almoço, na mesa do Saru e tal, na mesa do capitão, eles mostram de novo que a Detmer tem esse trauma, né? Que ainda precisa ser lidado, e depois eles meio que esquecem disso, né? Eu imaginava, olha, agora que vagou o posto ali de segundo em comando, talvez eles promovam a Detmer justamente para ela aparecer mais, ela vir para frente da tela, né? Vir para frente do palco e poder desenvolver melhor esse personagem. Obviamente não, vamos com a Tilly. Eu acho uma péssima escolha, mas vamos ver o que vai dar, né? E, bom, enfim, de minha parte eu acho que por esse episódio foi isso. Então, Tico, agora é com você. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. No episódio de hoje vamos falar sobre o episódio 7 de Star Trek Discovery. Nossa, quanta coisa acontece nesse episódio, hein? Esse episódio foi interessante, gostei do episódio de hoje. Muitas coisas acontecendo. E finalmente, a gente, pelo menos eu, começo a ver coisas que eu gostaria realmente de ver em Discovery, né? Principalmente nessa temporada, né? Já que eles foram para o futuro. Gostaria de saber não só, obviamente, como é que está o futuro, né, da federação e da humanidade e assim por diante, mas saber o que aconteceu, né, da época que a gente conhece, né, e até os 900 anos no futuro, onde a Michael está agora, né. Não só o que aconteceu durante esse período, né, mas também ver referências desse tempo que a gente está acompanhando agora com a Michael, fazer referências a coisas passadas. Eu esqueci de falar em episódios anteriores, né, sobre coisas que eu gostaria de ver e assim por diante, né? Por exemplo, eu gostaria muito de ver os Klingons, né, que a gente ainda não viu nenhum Klingon, né? E até onde me lembro, né, os Klingons, eles entram na Federação por volta de, sei lá, 30 anos mais ou menos, da época da Michael, né? Pouco tempo depois da explosão da lua de... esqueci, daquela lua Klingon
daquela lua Klingon, os Klingons, eles de certa forma entram, né, na Federação, fazem parte da Federação, e tem uma integração na Federação e assim por diante, né? O que é mostrado durante a Next Generation e principalmente a Deep Space Nine, né? Embora eu não tenha assistido ainda essas séries, né? E aí tô louco para assistir. São séries que a gente sabe que mostram muito, né, a integração dos Klingons na Federação e assim por diante, né? São séries que apresentam muito melhor a cultura Klingon e assim por diante. Eu gostaria de ver os Klingons agora, né? Como é que estão os Klingons, né? Uma coisa que eu gostaria muito de ver, por exemplo, que seria muito interessante ver, seria os Klingons serem os maiores os maiores adoradores da Federação. Já pensou como seria interessante se eu ver os Klingons como os principais, não idealizadores, mas os principais adoradores da Federação, né? Já pensou essa nova chama, essa reconstrução da Federação partindo dos Klingons? Já pensou como seria uma coisa interessante de ver, né? Eu gostaria muito de ver esse tipo de coisa, por exemplo. Outras coisas que eu gostaria muito de ver, que a gente está começando a ver agora em Discovery, né, a partir desse episódio, é a história do Spock e assim por diante, né? Ver a Michael vendo a história do seu irmão, né? E até uma ideia que eu já tinha pensado antes, né? Era, por exemplo, algum estudante de doutorado, algum historiador dessa época que estamos agora, né? Estudando como foi a integração dos Klingons na Federação, né? Daí seria muito legal, muito interessante ver, por exemplo, essa pessoa entrevistando o Michael, né? E a Michael falando, ele perguntando: foi seu irmão, né? Então, nossa, que incrível! Foi seu irmão que trouxe os Klingons para a Federação, né? Você pode dizer um pouco como foi a integração dos Klingons nesse período, né? E ela falou: nossa, como assim os Klingons eles entraram na Federação e assim por diante? Esse tipo de coisa que eu gostaria de ver muito mais em Discovery, né? E não só um videozinho. Parece a Michael assistindo, né, o Spock, né, o Spock original, e eu gostei muito de ver esse tipo de coisa. E é isso, assim, quero ver muito mais, não só, obviamente, como esse tempo, né, que a gente está 900 anos no futuro, mas também todo o tempo que se deu, né, dos tempos que a gente conhece, da Star Trek de Discovery, da TOS, da Next Generation e assim por diante, né, todas as outras séries que passaram nesse comecinho de milênio, por assim dizer, bom, nesses primeiros séculos e os séculos seguintes, né? Uma crítica que eu faço um pouco a essa série, essa temporada, né? É de que a Federação se desmanchou depois da queima, né? Depois que os motores de dobra, etc., explodiram, né? Isso me parece muito estranho, um pouco meio fraco, por assim dizer.
por uma questão simples, né? A comunicação, né? Os motores foram destruídos, mas a comunicação não, né? E a comunicação não viaja por dobra, não é? Tanto é que em todas as séries, em todos os episódios e assim por diante de Star Trek, em todas as temporadas, embora assim, possa ter um delay de comunicação, né? Por exemplo, uma nave que está aqui e vai fazer algum tipo de comunicado, mandar algum tipo de relatório para a central, né, da Federação, tem um delay, tem passa um tempo viajando, né, e chega até lá, mas de qualquer maneira o delay é muito menor, não é igual a velocidade da luz, é muito mais rápido, né? De maneira que a Federação não acredito que a Federação se desmancharia por causa do motor de dobra, justamente por essa questão da comunicação, né? Você pode continuar se comunicando com todos os cantos e todas as estações da Federação, ou seja, todos os planetas ainda estariam íntegros e continuariam se comunicando e assim por diante, né? As coisas continuariam, obviamente não seriam normais, mas não acho que seria o fim de tudo. Por exemplo, se por acaso a gente, por algum motivo estranho, a marinha dos Estados Unidos for toda destruída num instante, os Estados Unidos vai continuar a existir, né? Não é a marinha que faz os Estados Unidos existir, ou etc. É isso, assim por diante. Nesse caso, essa metáfora talvez possa ser um pouco melhor, por exemplo, se a gente destruir as estradas de que integra todos os estados dos Estados Unidos ou do Brasil e assim por diante. O Brasil continuaria sendo o Brasil, os Estados Unidos continuaria sendo os Estados Unidos. É isso. A comunicação, eu acho que é uma coisa muito mais importante para manter a Federação coesa do que esse motor de dobra. É isso que eu tenho de críticas e coisas que eu tenho para dizer sobre um pouco sobre o episódio de hoje, sem falar sobre o episódio em si, né? Bom, vamos falar um pouco agora sobre o episódio em si, então alerta de spoiler. Michael vai para Ni'Var, que é a antiga Vulcano, né? No episódio eles falam que o Spock consegue fazer essa integração entre os Romulanos e os Vulcanos, né? Já que eles tinham uma origem, uma mesma origem, né? Biológica e assim por diante, né? São espécies irmãs, por assim dizer, né? Eu achei muito legal, muito interessante isso, mas eu não lembro disso ter acontecido, né? Essa essa integração com os Romulanos, com a Federação, eu acho que se me lembram bem, tem muito mais a ver com o Picard do que com o Spock, né? A menos que isso tenha acontecido em episódios que eu não tenha visto ainda, mas até onde me lembro, mesmo porque é uma das coisas principais que é contada na série Picard, né?
Bom, de qualquer maneira, tá aí uma coisa muito interessante que eu gostaria de ver também, né? Essa integração entre os Romulanos, que também foram salvos pelo Picard e assim por diante. Como é que eles se integraram na Federação, assim por diante? Como é que se deu essa integração dos Romulanos e depois como é que eles foram todos para Vulcano e assim por diante? Bom, o episódio nos conta que é por causa do nosso queridíssimo Spock. Foi interessante ver essa integração, mas uma coisa que obviamente não me agradou muito foi a mudança de nome, né? Não acho que seria necessário. Mas também outra coisa que eu acho muito interessante, muito legal ver, é as mudanças culturais, linguísticas e assim por diante que aconteceram ao longo desse milênio, né? De diferença, né? Eu gostaria mais de ver essas coisas. Estamos indo para lá porque aparentemente os vulcanos estavam desenvolvendo uma tecnologia para substituir os motores de dobre, ter essa viagem instantânea, né? Como ele mesmo, o Almirante disse, algo similar a esse motor de esporos. Tá aí bom, eu ia falar, tá aí uma coisa interessante, né? Ninguém desenvolveu, né, esse conhecimento do motor de esporos nesses 1000 anos. Tá certo que toda essa tecnologia foi para arquivos secretos da Federação e assim por diante, mas tudo teve uma origem, né, um conhecimento original que desembocou nesse motor. Será que eles também tiraram esse conhecimento original? Será que alguém não poderia ter olhado de novo e ter feito esse desenvolvimento, o mesmo desenvolvimento que o Stamets fez? Será que alguém não poderia, ao longo desse milênio, ter feito a mesma coisa? É isso. Bom, não deu certo essa tecnologia vulcana e aparentemente, pelo que os vulcanos acreditam e assim por diante, houve uma falha e essa falha possa ter forçado a causa da queima, né? Bom, eles vão lá para a Michael descobre com aqueles com aquelas caixas pretas, o triangular, né? E viu que não tem essa origem, né? Não tem a origem em Vulcano. E eles vão lá discutir e assim por diante, né? Achei legal, gostei de ver os vulcanos, né, e ver também os romulanos juntos. Tem uma mestiça lá que eu achei interessante ver, né, de vulcano com romulano. Achei legal ver esse tipo de coisa. Tá, e uma outra coisa que eu gostaria de ver também, né, de Klingon com humano, né, como tem em Voyager, né, gostaria de ver em Discovery também. Nesse episódio também a gente encontra a mãe da Michael. Achei legal essa integração, mas foi um pouco uma surpresa bem inesperada, assim, né? E também do nada, né? Obviamente eu tava esperando que a mãe da Michael aparecesse nessa temporada, mas eu tava esperando por assim dizer, uma entrada mais triunfal, por assim dizer. Eles encontram algum chamado da mãe da Michael, e eles vão lá encontrar a mãe da Michael, ou a mãe da Michael ia
participar de alguma coisa muito legal, né? Seria alguma solução Deus Ex Machina, né? Eles estão com problemas, né? E chega a mãe da Michael e resolve tudo, esse tipo de coisa eu tava esperando, né? Achei legal a mãe da Michael e assim por diante, elas se encontrarem, conversarem sobre o passado e assim por diante. E uma coisa interessante, né, que eu achei, aparentemente a mãe da Michael se tornou aquela freira ninja romulana que a gente vê em Picard, né? Eu achei interessante essa comunicação, por assim dizer, né, entre a série Picard e Discovery, né? A mãe da Michael sendo aquelas freiras ninja. Que mais? Logo em seguida temos aquela reunião, naquela reunião templo, muito interessante. Achei legal também, achei interessante. E é isso, aquela, por assim dizer, terapia em grupo, né, da Michael, descobrindo o porquê que ela porque ela faz o que faz, né, e assim por diante. Uma crítica que eu penso assim um pouco a respeito sobre a criação dos vulcanos, né? Os vulcanos, como muitos sabem, eles não são uma raça que não tem sentimentos, né? Eles são uma raça que tem muitos sentimentos, né? Como a gente. Só que é de certa forma, uma ideologia, uma forma de pensar, uma religião que tem como objetivo diminuir os sentimentos, né? Diminuir ou erradicar, né? E substituir unicamente pelo pensamento científico e matemático, pelo raciocínio, né? Bom, os vulcanos, eles têm, na verdade, até muito mais sentimentos do que os humanos, né? Então, uma crítica que eu faço é, por exemplo, então essa cultura, ideologia, religião de eliminar os sentimentos seria, na verdade, muito mais eficiente para humanos, né? Ou seja, por exemplo, um humano que seria criado em vulcano, eu acho que seria muito mais racional, seria muito mais vulcano, por assim dizer, do que os próprios vulcanos, né? Não seria mais emotivo, né? Essa é uma coisa que eu penso, assim. Ou seja, por exemplo, a própria Michael, ela deveria ser muito mais racional do que os vulcanos, né? Bom, mas é uma coisa que eu penso, assim. Mas ok, nessa terapia em grupo, reunião mística que temos, Michael tem essa terapia em grupo, por assim dizer, né? E para, de certa forma, dizer o que é a verdade dela e assim por diante, o motivo pelo qual ela faz o que faz, mais ou menos isso. De qualquer maneira, eu achei legal, interessante o episódio de hoje, tudo que acontece no episódio. Que nota dar para este episódio? Eu vou dar Vou dar 3 pro episódio de hoje. Achei um episódio legal, interessante, trouxe muito mais
coisas que eu gostaria de ver e quero ver muito mais esse tipo de coisa, de mostrar o passado, né, o que aconteceu nos 900 anos seguintes, fazer referência com as séries anteriores, e também mostrar como é que está a situação do universo atual, né? E é isso. Espero que os episódios seguintes sejam melhores, mais interessantes e assim por diante. E é isso, pessoal. Então, até a próxima. E é isso aí. A gente se vê no futuro. Então é isso aí, Tico. Valeu. Vamos ver quanto que eu vou dar pra esse episódio. Eu vou dar 3 estrelas pra esse episódio. Eu gostei desse episódio. Eu achei ele não desprovido de problemas, mas nem nada é desprovido de problemas, né? Eu gostei desse episódio. Eu achei ele um episódio que ele conseguiu acertar quais eram os... que é uma coisa, é um mérito para Discovery, né? Porque Discovery geralmente erra nos temas, né? Eles erram, eles não acertam nem na área do tema, eles chutam para qualquer lugar, né? Esse episódio, pelo menos, ele foi preciso em quais os temas que foram discutidos lá atrás e quais os temas que a gente vai discutir nesse episódio agora, que a gente está fazendo essa sequência, né? E esse episódio também abre um precedente ali, né? Nós podemos continuar histórias de outras séries, né? A gente pode simplesmente pegar um outro episódio e fazer a parte 2, fazer a parte 3, né? E também permite com que eles deixem pontas, nos títulos eu tô falando, né? Permite que eles deixem pontas abertas, né? Por exemplo, o primeiro episódio dessa temporada, né? O Essa Esperança é Você. Deixar a parte 1 e talvez fazer a parte 2 numa outra série. A gente sabe que talvez Picard vá ter outras séries, vão produzir outras séries, talvez nos desenhos, enfim, não sei. Talvez fazer essa parte 2 numa outra temporada para fazer esse arco aí entre as séries, para poder num esforço aí de criar uma trama melhor, uma ligação melhor ali, um elo melhor entre as diferentes séries, né? O que talvez seja um esforço justamente para trazer aí Discovery mais próximo, né, do que existia antes, né? O que hoje a gente chama de jornada clássica, né? E aí tem a nova jornada, né? Os New Trek, né? Que são essas séries aí já pós J.J. Abrams, né? Pós Alex Kurtzman. Então talvez essa brincadeira com os títulos aí seja uma leitura de reaproximação aí, de aproximação das séries com as séries clássicas e também dentro do próprio universo deles, né? Esse episódio mesmo fez referências a Picard e tal, então talvez seja essa a brincadeira que eles estejam fazendo. Então é isso aí, 3 estrelas para esse episódio. Eu gostei do episódio. Podia ser melhor? Podia, mas ok, eu gostei. Então vamos esperar por semana que vem. Obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.